Uma boa noite, então. Então, ficamos de ainda revisitar o tema 7, que trabalha a questão do paradigma, e junto já entrar no tema 8, que é o homem virtuoso, o homem de bem. Então, a gente vai trabalhar a questão da crise paradigmática e depois trabalhar alguns elementos do tema 8 e possivelmente o homem virtuoso, a gente, especificamente sobre a questão do homem virtuoso, homem de bem, a gente deixa para a semana que vem. Tá? Acho que não vai dar tempo. Dentro ainda do tema então da semana passada, a Joana, no livro O Ser Consciente, na introdução, também no Homem Integral, né, que são livros que ela trabalha muito essas questões da nossa realidade, ela fala de um momento de crise. Né? Alguém pode trazer para o grupo que crise é essa que ela denuncia a partir do texto dela? É justamente a crise em que a gente trabalhou esses dias, né, sobre a questão, quando a gente falava de Deus, né, da importância, o que é importante na nossa vida, na nossa trajetória enquanto espíritos eternos, né, Deus em primeiro lugar. O modelo, né, que a gente adotou, que a nossa humanidade adotou, é um modelo equivocado, né, é a mudança de paradigma, de modelo, nós abandonarmos, na medida em que a consciência, né, vai gerando consciência, no nosso caminhar vai gerando consciência, esse modelo baseado no ter, né, e a gente conseguir entrar de maneira segura e consciente no modo ser, que é a proposta que o Cristo nos trouxe. Né? Seria mais ou menos isso. Sim. Alguém tem alguma coisa? Alguém mais quer colocar? Então, a gente tem um cenário contemporâneo de uma crise sem precedentes, uma crise que envolve a economia, que envolve recursos naturais, uma crise que envolve as organizações sociais, uma crise humanitária, enfim. Uma crise ecológica, uma crise que nos afeta no âmbito de todas as áreas da nossa realidade. O Sorokin e o Toynbee, que são historiadores, eles fazem uma análise dos processos que envolvem o crescimento, o apogeu e o declínio das civilizações. O Sorokin e o Toynbee. E eles, então, listaram, nos vários estudos das civilizações que já passaram, né, desde o apogeu até o declínio, algumas características, alguns elementos que são indicativos que uma civilização chegou no seu apogeu e começou um processo de decadência, de declínio. E aí eles listam uma série de elementos que vou pegar só a parte psicológica, que é o que mais nos interessa aqui, né? Então tem sintomas de que essa civilização vai entrar em colapso, que todas as civilizações entraram em colapso em algum momento. Né? E eles colocam, do ponto de vista psicológico, emocional, dois sintomas, o índice de suicídio e o aumento da loucura. E, segundo eles, o nível de doença mental e de suicídio tem aumentado de maneira assustadora, como nunca se viu. Então, junto com os demais elementos que eles citam, isso um indicativo de que a civilização ocidental, na forma que a gente vive, realmente está entrando em colapso. E a gente vê claramente isso
todo esse processo de acirramento, de polarizados, de posições extremistas que estão acontecendo no planeta, assim por diante. Então, essa crise, que é uma crise que se manifesta nos vários setores da sociedade, ela, né, na verdade, como sintoma, reflete uma crise mais profunda, né, que do ponto de vista da proposta espírita é uma crise de valores, né, ou seja, isso que foi colocado, né, quer dizer, aonde a gente situou o nosso foco de vida, né, e de um lado a gente vê o homem como centro do universo, né? Ele se colocou como o centro e senhor apartado da natureza, dominando e submetendo a natureza aos seus caprichos. E, de outro lado, né, a gente vê esse excesso de tecnologia e de uma visão científica baseada numa concepção materialista, que de muito facilitou nossa vida, do ponto de vista das possibilidades que a gente chegou com as descobertas e com os recursos tecnológicos, mas, de outro lado, a gente tem uma sociedade, né, como o Bauman coloca, que vai sendo esvaziada e num processo que ele chamou de uma sociedade líquida, né, que vai escoando todos os referenciais, as referências que, de uma maneira, faziam sentido em nossa vida, que vai se perdendo, e a gente fica nesse lugar nenhum, aonde entra as doenças do vazio, como a gente já comentou. Então, é uma grande crise que a gente vive. Então, é uma crise paradigmática que envolve, como a gente viu semana passada, não só a concepção de Deus, mas também a própria visão de mundo e de homem, né? Então, mas a Joana vai dizer que essas crises são necessárias, que em tempo, e a gente tem, de alguma maneira, dentro das leis naturais, a lei de destruição, né, que é necessário que as coisas se renovem, e muitas vezes essa renovação não vem, infelizmente, de maneira harmônica, num processo natural, ela vem com embates, com conflito, e quanto mais a gente nega um aspecto nosso, isso se torna, como o próprio Jung coloca, um elemento de sombra que se opõe à consciência do ego, né? Então, a gente está realmente tendo que nos confrontar com a nossa sombra. A nossa sombra egoísta, a nossa sombra onipotente, utilitarista, como a Joana coloca, baseada nesses valores materiais, onde a alma foi perdendo lugar. Então, na medida que a alma foi indo embora, né, e o Jung coloca que um dos sintomas para a visão das tribos indígenas antigamente era as duas doenças que tinha era a possessão de espíritos ou a perda da alma. E a perda da alma equivaleria assim à depressão, ao vazio, à perda de sentido. Quando a alma vai embora, o que sobra? Né? Um cadáver ambulante, né? Uma pessoa que se movimenta, mas sem uma razão de existir. E a gente, claro, a gente foi buscando essa razão de existir nesses anseios materiais, naquilo que foi colocado no ter, né? O ter, o produzir, o conquistar, e fomos perdendo a noção desse ser espiritual, dessa essência que nos constitui como seres espirituais. Eu estava lendo um capítulo em que o Jung falava da primeira viagem que ele faz fora da Europa, né? Em que ele vai visitar uma tribo no México.
Tu lembra dessa história? Eu achei tão interessante, me tocou tanto. Eu estava num processo, sabe, meio estranho, assim, quando eu li essa história, mudou meu dia, né? Mudou, não foi o fim de semana inteiro. Ele fala, então, que ele é apresentado por um cacique, né, dessa tribo, que ele identifica como um homem inteligente, né? E nas primeiras conversas, assim, ele diz que ele começa, que ele acha o homem branco, né, acha o europeu muito estranho, e na tribo deles eles consideravam o homem branco loucos, né? E aí o Jung pergunta por quê? Porque eles pensam com a cabeça, ele aponta, né? Sim, mas o Jung disse, não, isso é lógico, né? Com a cabeça que se pensa. Disse, como é que vocês pensam? Questionou o Jung, né? Ele apontou o coração, né? Fazendo lembrar assim, e diz que ele diz que o homem branco tem sempre os olhos vidrados como um louco, né? Sempre procurando algo diferente, como se fosse uma ave de rapina, e até a ave simbolizando, né, muitos escudos de nações, como se fosse o homem, então, uma ave de rapina sempre procurando a próxima vítima, insaciável, né, buscando sempre a próxima vítima. Interessante essa, como vocês pensam, né, com o coração. E aí a gente vê um homem voltado para fora também, né? Que essa aqui é a grande questão, né? Quer dizer, na medida que a gente perde o referencial da alma, né? Essa alma vai embora e o que sobra é essa compensação no possuir, no ter, nesse processo que envolve dominação, exploração, etc, etc, né? Então, de uma maneira, essa crise, acima de tudo, é uma crise de valores e de sentido, né? Qual é o sentido da existência? Já que a própria Joana e a Iris vai colocar no capítulo dela, Jung vai reiterar isso várias vezes, que ninguém vive sem um sentido, né? Quer dizer, a ideia de um significado, de um sentido que nos move, é algo inerente ao ser humano, né? E da qual a gente não consegue se desprender, porque nos constitui, né? Enquanto algo que nos move nesse processo de um anseio em relação ao ideal. Então, essa crise, a Joana coloca que ela é necessária justamente que a gente chegou num extremo de uma realidade e essa realidade não sustenta mais, né? Não dá conta, e, pelo contrário, ela acabou sendo uma armadilha que envolve, de uma maneira cada vez mais nos enredando e provocando necessidades e que nos esgotam internamente. Então, o que a gente tem é um homem cansado, exausto, exaurido. Então, a gente foi exaurindo a nossa alma. Então, fascinado pelas coisas de fora, mas totalmente exausto e carente, né? Então, um homem carente, um homem exaurido, um indivíduo que, movido por uma ansiedade, mas perdendo esse significado, esse sentido. Então, a gente oscila entre a ansiedade, o estresse, e, de outro lado, o vazio existencial, a depressão e o pouco estado de vitalidade emocional, de alegria e de realização. E tudo isso é necessário para a gente poder repensar algumas coisas, né? É claro que, como a gente não faz esse processo de maneira consciente e responsável, a própria vida, nessa dinâmica que a gente vai constituindo, vai se revertendo em confronto conosco mesmo e forçando, nessas crises que vão acontecendo, um processo de repensar a nossa existência e a maneira como a gente conduz a nossa vida. Então, quando o irmão X ele coloca a questão do joio e do trigo, ele fala que esse momento de caos
que o mundo moderno apresenta, e isso parece que é um retrocesso espiritual. Ele diz que não, né? Porque a gente não pode também ficar com um tom pessimista. A gente está muito melhor do que a gente era em algumas encarnações atrás, com certeza, né? Mas que esse caos, na verdade, representa um momento de liberdade do homem. Ele chegou numa condição espiritual de discernimento que ninguém pode dizer que não sabia, que ninguém pode justificar de ignorância, que é dado agora a uma condição de recursos que a gente tem acesso ao conhecimento, à informação, à reflexão, às possibilidades de escolhas cada vez maiores. E esse momento, então, de caos, na verdade, então, é um momento de liberdade, onde as pessoas estão sendo convocadas, pressionadas naturalmente a assumirem quem são. Porque na medida que a gente mata Deus, eu posso tudo. Né? Porque Deus, como sendo essa imagem do self, né? Como o arquétipo da totalidade, e o elemento autorregulador da psique, que dá o sentido de uma ética e desse processo regido por um sentido, significado em favor da individuação. Na medida que essa instância superior, transcendente, é descaracterizada, o homem se sente livre, mas só. Porque o self é o elemento protetor também. Né? Então, à medida que o self é expurgado da nossa vida, na representação de uma força divina, o que sobra? Né? Sobra um homem aparentemente livre para ser o que é, mas perdendo esse elemento protetor e tendo que projetar esse self em algum outro lugar, que é projetado, então, no consumo. Então, tudo isso é um momento de liberdade onde cada um, assumindo, então, na sua possibilidade, que hoje as coisas estão mais tranquilas, não tanto, mas estão, né? De poder assumir quem eu quero ser. Né? Se eu quiser que se lixe o mundo, azar do mundo, eu quero pensar em mim, tudo bem. Ou se a pessoa tem uma atitude mais solidária, mais cuidadosa. Então, as pessoas estão, de uma maneira, se mostrando naquilo que realmente o seu coração anseia. E isso dá esse momento de turbulência, de crise, de questionamentos, para que tudo possa ser, nesse momento, olhado, confrontado e se chegar em algum lugar a partir disso. Então, essa crise ela é necessária. Claro que uma crise ela é uma oportunidade. Né? Não quer dizer que ela seja uma solução. Né? Os chineses têm um termo para a crise que é o Eiji, que significa perigo e oportunidade. Então, como crise é uma oportunidade, mas é um momento também de perigo. É um momento de que, se a gente não realmente olhar e assumir a nossa responsabilidade diante de todo esse cenário, né, isso pode reverter numa situação cada vez pior e perigosa realmente para todos. Né? Então, com isso, somos todos convocados também a rever o nosso paradigma, a rever aonde assenta os nossos valores. E isso parece, do ponto de vista espiritual, muito claro, muito óbvio, mas na prática não é assim, gente. Tanto é que quantos discursos a gente vê que é religioso dentro de um paradigma materialista. Né? Tem até um livrinho, né, de um budista chamado o espiritualismo materialista. Então, a gente tem um discurso espiritualista,
mas os interesses e o que nos move são apenas a ganância e as necessidades materiais do ser humano. Então, parece que a gente mudou, né, vivendo princípios espirituais, valores espirituais, mas, na verdade, a gente está apenas nos enganando. Eu sou espírita, né? Mas daí a minha forma de conceber o espiritismo, a minha forma de entender o karma, a dor do outro, a realidade, é cheia de condicionamentos que a gente vai ver, tem muito pouco do que propõe Kardec e tem muito de uma concepção ainda distorcida, mas que a gente usa de termos espirituais e que muitas vezes representam apenas um arremedo. E a gente continua preso em concepções antigas. Então a gente vê espírita que acha que a gente tem que matar, espírita que acha que a gente pode transgredir os valores morais em nome das almas gêmeas, em nome não sei do quê, né? Que a gente acha que Deus é injusto, né? E se revolta, mesmo sabendo que existe uma lei de causa e efeito. Quer dizer, a gente vê assim que há uma contradição enorme ainda do ponto de vista da forma como a gente se move e que, na verdade, que a gente tem, enquanto realidade espiritual, é também esse entrave e essa crise que também está dentro da gente, que se dá fora, né? Mas que é uma crise em nós, entre o homem velho e o homem novo. Então, nós também, como os trabalhadores da última hora, somos confrontados nesse momento com esse chamado e esse momento de decidir, afinal de contas, o que a gente quer, né, da nossa vida. E poder, então, rever exatamente. E por isso que realmente não adianta só pensar pela cabeça, né? Não adianta só trabalhar conceitos, mas a gente tem que ver o que vai realmente dentro do nosso coração. E é muito fácil hoje em dia, no mundo de recursos, de informações, porque informação não quer dizer conhecimento e nem sabedoria, da gente se encher de conceitos e informações e usar isso como uma retórica que é só para boi dormir, né? Só para justificar, na verdade, as nossas necessidades e não a nossa mudança. Então a gente tem que cuidar muito disso, né? Porque a gente acaba caindo muito nesse jogo. Tem essa passagenzinha aqui que eu adoro, para mim mesmo, né? Em que ela diz assim, né? Quando a gente passa sai da consciência de sono e começa a entrar na desperta, ela nos lembra assim que o ser consciente deve trabalhar-se sempre partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como se é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deteriorização, e para isso não se julga, não se justifica, não se acusa e nem se culpa, apenas descobre-se. Eu acho isso maravilhoso. Muito linda essa passagem dela, né? Ela parte de uma proposta da psicologia arquetípica que é assim, que o trabalho psicológico não é nem ficar preso ao passado, querendo justificar ou numa visão causalista apenas, ligado ao que nos aconteceu, né? E nem ficar ligado aos anseios futuros, botando para longe e para depois a nossa perspectiva de vida, né? Então tem uma frase arquetípica que diz: começa da onde tu está. Isso é uma proposta, quer dizer, não adianta eu ficar olhando para o passado, né? E por isso que a culpa ela não é produtiva, por isso que a Joana de Ângeles coloca o quanto a gente não pode se julgar e se culpar. Porque muitas vezes a culpa nada mais é de uma forma de ficar enredada ao passado.
Porque uma pessoa que se perdoa, ela é livre. Porque na medida que tu está perdoado, tu não está mais aprisionado no passado. E aí tu tem que ser responsável pelo teu movimento. E talvez a questão mais complicada do perdão seja exatamente isso. Eu vou voltar a ser livre e, consequentemente, responsável por mim mesmo. Né? E aí então ela coloca justamente isso. Começa onde tu está. Então não adianta tu ficar preso nesse passado, culpando a si, ou o mundo, aos pais, né, o que aconteceu, nem ficar, quem sabe eu vou fazer alguma coisa na minha vida quando eu me aposentar, na próxima encarnação, ou quando Deus me der fortuna, sei lá o quê, né? E a gente fica daí empurrando para depois. Então, até porque a nossa realidade, nosso momento de vida, ele é realmente uma expressão simbólica, ou seja, uma imagem perfeita de tudo que representa a nossa natureza. Está tudo aqui já. Né? Então, basta olhar para nós. Então, e isso que ela põe, não se julga, não se condena, nem se justifica, se descobre. Né? Então, se eu estou perdido numa cidade estranha, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me situar. Onde que eu estou? Que momento, que lugar é esse? Né? E a partir desse lugar, que referências eu tenho? E só a partir disso eu vou saber para onde eu vou caminhar. E ter clareza quais são as referências e a trajetória que eu devo realizar. Então, esse processo de autodescoberta envolve essa relação de interesse com a gente. Né? Que é a autoaceitação, mas não é, de alguma maneira, essa autoaceitação em nada é algo que é uma forma de ser negligente e se desculpar ou ficar de uma maneira identificado com a nossa infantilidade. Né? Não é uma coisa de fugir de nós mesmos, mas é poder reconhecer o nosso tamanho, a nossa medida, porque tendo a nossa medida, a gente sabe o que pode e o que não pode, e que os recursos que a gente tem que conquistar em favor dessa caminhada. A ausência de culpa, tradicionalmente, foi pensada como sendo coisa de psicopata. Né? Muito entusiasmo com isso, de não se culpar, não tem nenhum perigo. Tem um psicólogo junguiano, né, o James Hollis, que ele fala de 3 tipos de culpa. A culpa como defesa, a angústia, né, que é uma culpa, que é uma defesa, é uma atitude infantil. Essa culpa como defesa, ela representa que é melhor eu assumir a culpa do que me confrontar com o sentimento e a consciência desse lugar de desamor. Então, vamos pegar um exemplo, né? Se eu fui negligenciado pelos meus pais e tive uma educação de muita cobrança, repreensão e descaso, em vez de eu aceitar que faltou amor, talvez seja muito pior eu assumir esse lugar frio e distante, e suportar a consciência desse desamor, que é mais fácil eu assumir que alguma coisa de errado eu fiz e que falta alguma coisa em mim para poder descobrir o amor do outro. Então, eu fico nessa defesa de culpa para ter que evitar essa angústia do sentimento e a consciência desse desamor. Daí a culpa vem como um processo de defesa para evitar esse confronto mais difícil de uma rejeição e de um processo de sentimento ligado a uma consciência de desamparo, de desamor e assim por diante. Daí tu fica nessa culpa, pegando tudo para ti, na fantasia onipotente de que se eu fizer alguma coisa interessante, o mundo vai me amar. Porque eu não suporto o não amor. E talvez seja
mais verdadeiro, a gente aceitar que talvez a gente não tenha tido aquele amor mesmo, que as pessoas têm dificuldade de amar e que meu pai e minha mãe não puderam me dar certas coisas que eu esperava, em vez de ficar enredado nesse jogo, tentando evitar o confronto com essa realidade, né? Mas é muito difícil para nós, muitas vezes, ter que ficar nesse lugar. Ele fala de uma outra culpa, que é uma culpa existencial, que é uma culpa que ele coloca como sendo fruto de uma realidade que perpassa toda a humanidade. O fato de tu existir, tu está comprometido com essa relação, com esse estar no mundo. Então, o existir te implica, e te implicando gera algum compromisso e por consequência, culpa. Então, ele vai dizer que tu é culpado não só pelo aquilo que tu faz de errado, né, mas aquilo que tu deixou de fazer em teu favor, na tua responsabilidade contigo mesmo. Então, essa é uma culpa existencial, tu é responsável por ti. E isso de uma maneira, implica uma culpa sobre aqueles potenciais que tu não se ocupou. Jung diz que a Von Franz tem um livro, no livro A Sombra e o Mal nos Contos de Fada, ela cita que o Jung dizia que uma das piores, digamos assim, erros, equívocos conosco mesmo, é tu negligenciar os teus potenciais, né? Não viver teus potenciais, né? O Jung dizia isso. E de uma maneira, então, tem essa culpa existencial, e uma culpa que também implica na relação com as pessoas, né? Quer dizer, às vezes tu questiona, puxa, eu tô aqui quentinho, aqui na Mergs, conversando com vocês, e nesse momento tem gente morrendo de frio, né? E é difícil eu conviver com essa ideia, né? Dessa diferença, às vezes tão gritante, e de repente que isso de uma maneira me chama. Não no sentido que eu seja responsável diretamente pela situação do outro, mas de uma maneira isso está implicado na minha vida. E isso de uma maneira implica um processo da qual eu não tenho como deixar de olhar também. Então ele fala dessa culpa existencial. E uma terceira culpa, né, que é a culpa de responsabilidade. Responsabilidade. Que é aquela culpa que não é a culpa de ficar se punindo, se autodepreciando, se martirizando, ou, né, preso naquele erro, mas é a culpa de dizer assim, não, eu realmente errei. Eu realmente errei e assumo o meu compromisso com isso, com esse equívoco. Essa culpa é a única culpa positiva. Então, não é assim, quando a Jona falou de não se culpar, não quer dizer isso indiferença, né, Johnny? Indiferença e frieza, porque a questão do psicopata ele não se deixa afetar pelo outro, né? Ele tem uma indiferença, e o Emmanuel falou que a pior coisa do ponto de vista espiritual não é o ódio, é a indiferença. A indiferença, do ponto de vista espiritual, é a pior coisa do ponto de vista, porque daí tu foi se fechando e foi realmente se distanciando e perdendo a conexão contigo, com a vida, com o próximo. E essa indiferença é tipo uma morte espiritual. Então, quando a gente fala em psicopatia e que a pessoa não sente culpa, é em função dessa questão que ela não se sente implicada nos seus atos. Mas para nós não sentir culpa não quer dizer isso. Não sentir culpa é no sentido de não ficar remoendo e ficando num processo patológico, preso ao passado, em vez de se ocupar em poder solucionar e ter uma saída criativa em relação ao que aconteceu. Uma das coisas fortes, eu acho, que está nos textos da semana passada, de crise de paradigma, é a mudança de paradigma de Deus, da desumanização de Deus, né? Não torná-lo tão humano, tão próximo, tão semelhante a nós, né? Eu acho que isso é uma das coisas fortes, porque essa mudança de paradigma de Deus como substância, como verdade, como transcendente absoluto, nos coloca também em crise sobre Jesus,
sobre a própria Trindade, Uhum. porque não dá para pensar uma coisa fora da outra. E isso me colocou, já tinha me colocado quando eu tinha lido um livro, As Sendas, né? A questão do que significa exatamente Jesus sempre ser chamado de o Filho do Homem. E eu acho que isso vai clareando um pouco essa dimensão de Jesus, noutra dimensão, né? Ele é um filho do homem, é outra maneira de ver, porque se ele é divino, se ele é Deus, como pode ser o filho do homem? Mas Deus não é homem. Deus é aquilo mais que a gente não consegue entender, que eu acho que a Joana coloca ali, né? E que, enfim, eu acho que só isso merecia um curso especial, porque é muito grande essa questão da mudança de paradigma de Deus, pelo menos para mim, né? A questão, quando eu falo na Trindade, existe já, pelo menos colocado na toda a cultura, pelo menos católica, vamos dizer assim, que existe uma Trindade que era 3 em 1 e que os 3 são Deus. Existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E isso é uma concepção que atravessa as nossas mentes, os nossos corações e os nossos espíritos há muitos anos. E isso está colocado realmente em questão a maneira como essa Trindade. Se nós mudamos, quer dizer, se o paradigma de Deus não é um Deus humanizado, ou seja, a nossa imagem e semelhança, porque é isso, na verdade, que nós estamos fazendo, a humanidade tem feito, se ele é isso, substância e verdade, como a Joana coloca, e já o Gilson Freire colocou, né, no livro Pietro dele, Baldi. o Baldi colocava, tudo mais, isso muda muita coisa, né? A nossa relação e a nossa compreensão. Então, a Trindade é essa, né, que eu falo, quando eu falo. Não, mas a própria... A Joana também fala na Trindade, né? Não, a concepção espírita, ela não é... Ela não é a mesma, não né? é dessa Trindade. A gente não acredita, nunca acreditou que Jesus fosse Deus, né? Isso é uma questão que não tem no Espiritismo, né? Jesus é um irmão, né? Ele é um espírito como nós, que atingiu uma condição de consciência e de responsabilidade em relação ao planeta que ele governa, que é a Terra, né? Mas ele não é Deus, né? Nunca foi para o Espiritismo, né? Gelson, tu falou da segunda culpa, né? Que é a culpa existencial. E como identificar essa culpa e não confundir ela assim com eu tenho eu estou compadecida, né, do meu semelhante, sim, estou sentindo uma culpa existencial. Isso é um termo genérico que o Hollis coloca, que tem a ver também com compaixão, que tem a ver com sentir responsável também por tu existir no mundo. E que existir não é separado, não é individual, não está apartado do resto, da realidade. Então, de uma maneira, é um compromisso com a alma do mundo. Né? E que, de uma maneira, aquilo que afeta a alma do mundo, de uma maneira, me afeta. Então, é um termo que ele usa, mas, na verdade, não é no sentido daí pejorativo do termo. Né? É no sentido dessa questão assim que, em algum momento, de alguma maneira, as questões do outro, da existência, me afetam. E não tem como ser indiferente a isso. Sim. É nesse sentido. Mudar isso, em vez de trazer Deus para a nossa dimensão pequena, né? Que a gente fez, quer dizer, quando o homem se colocou como centro do mundo, do universo e a medida de todas as coisas, até Deus ficou dentro dessa medida. E é nesse sentido que a gente está rompendo também essa visão, né? E ver que Deus não precisa ser parecido com a gente, igual a nós, ou para a gente se sentir especial, né? Então, de uma maneira, é reverter isso, né? E aí essa ideia, Deus como amor, como verdade, né? Como a gente vem trazendo aí. Bem, então, nesse processo que envolve o homem de bem, o ser virtuoso, né? Então tem essa proposta que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto, né, o homem de bem. Então a gente vai entrar nele,
mais tarde, mas antes, vamos passar por ele um pouquinho. Se a gente pudesse fazer uma síntese da proposta do Evangelho em relação ao homem de bem, qual é a questão central? O que se propõe, ou se espera, ou se coloca enquanto essa imagem, essa presença, esse lugar, né, do homem de bem, do ser virtuoso? Que eu entendo é que, em resumo, ele sempre tenta ser melhor do que ele era ontem, né? É o esforço em ser melhor. Finaliza com isso, né? A mensagem. Ok. Nesse momento aí, eu acho que a questão 886 do Livro dos Espíritos responde bem o teu questionamento. O caractere do homem de bem, né? O cerne desse homem de bem seria a caridade conforme entendia Jesus, questiona Kardec. Né? Perdão, benevolência e indulgência. Né? Que se opõe à pergunta qual é a maior entrave para a evolução espiritual, que é, né, o egoísmo e o orgulho, ou seja, os interesses pessoais, né, os espíritos perguntam, né? Então a gente vê assim que para ser homem de bem, a gente não precisa, né, chegar num grau de perfeição, a gente não tem a ver ainda com a perfeição, que a gente não precisa fazer um grande descoberta que vai mudar o cenário planetário, a descoberta da cura do câncer, não se quer nada disso, né? Quer dizer, o homem não se precisa dessas coisas para ser homem de bem, né? Porque a gente acaba colocando muitas vezes numa imagem muito idealizada e comprometida também com esse fazer, né? E de uma maneira a proposta da Joana é realmente, acima de tudo, tomar consciência da nossa dimensão espiritual, né? Quer dizer, esse ser espiritual que cada um é, como individualidade, como singularidade, como algo genuíno e único no universo, né? E que tem uma natureza espiritual, né? E nesse processo de viver, então, né, a partir dessa consciência, né? Porque na medida que tu te reconhece como ser espiritual, isso muda tudo. Porque, consequentemente, essa dimensão já te coloca num grau de consciência, de implicação, de responsabilidade e de uma ética, né, que envolve aquilo que a gente está chamando de homem de bem. Né? É claro, assim, mas Gelson, tem muitos espíritos que temem Deus, como diz o Papa Emmanuel, mas não quer dizer que estão comprometidos com a mensagem, né? Sim, com certeza. Quando eu falo essa consciência do ser espiritual, não é simplesmente o conhecimento que eu sou espírito, porque tem muita gente que está desencarnada, que sabe que é espírito e que está doente, ou que está envolvido de ódio, né? Quando eu falo de tomar consciência dessa dimensão espiritual, esse nível proposto pela Joana e pelo próprio Jung, dessa dimensão do self. Né? Então, é um compromisso com o nosso self. Né? De a gente poder viver e servir a essa dimensão maior, representada fora de mim, por Deus, e dentro de mim também por Deus, né? Nessa dimensão que envolve as leis divinas que estão dentro de mim, envolve também os potenciais divinos que eu carrego como filho dele, né? Então, isso tudo está implicado quando eu falo de ter uma consciência espiritual e se movimentar a partir dela. Tá? E aí a gente tem alguns movimentos fundamentais que tá lá, né, no oráculo de Delfos, né, no lugar onde Apolo se manifestava, né,
através das pitonias, que é o conhece a ti mesmo. Né? Quer dizer, esse caminho, então, que é um caminho um senso comum, né? Ou seja, né? Não há como a gente fazer uma jornada sem um trabalho de se conhecer a nós mesmos. Né? E aí realmente envolve, acima de tudo, já é isso que está chamando de um compromisso, de uma responsabilidade conosco mesmo. Quantos realmente na face da Terra querem se conhecer? Estão comprometidos com isso? Muito poucos. Né? E, na verdade, muitos fogem disso. Não só não fazem isso, não querem nem saber disso, mas como evitam se conhecer. Então, a gente está ainda num trabalho muito rudimentar desse movimento aí para chegar nessa ideia de felicidade e de plenitude, né, que a Jana propõe no texto dela, essa busca de plenitude. O que representa isso? Até em função de que nós não podemos dissociar a felicidade de dor, sofrimento, conflito, limitações. Não, do ponto de vista espiritual, não tem como a gente separar isso. É um equívoco a gente dissociar e achar que a felicidade é evitar o sofrimento, é a ausência de sofrimento, né? Porque não tem como fazer isso. Então, a gente tem dois equívocos aqui em relação à ideia de felicidade. Um é projetar a felicidade fora de nós. Né? A felicidade está no dinheiro, está com de felicidade, com prazer ou bem-estar. Bem-estar não é felicidade. Então, a gente projeta o bem-estar no outro, que o outro vai me dar felicidade, que o dinheiro vai me dar felicidade, que, né, coisas que me gratificam vão me dar felicidade, e a gente tem uma prova que isso não é assim. A gente tem já como avaliar, né, que tem muita gente que tem tudo isso e não é feliz. Então, a gente sabe que isso não é garantia de felicidade. Tem muita gente que tem dinheiro, que tem sucesso, que tem saúde. São três coisas que as pessoas, numa pesquisa que foi feita sobre felicidade, e perguntaram o que daria felicidade, um grupo de pessoas colocou exatamente isso: sucesso, saúde e dinheiro. E daí eles pesquisaram pessoas que tinham essas três coisas: sucesso, dinheiro e saúde. E a grande maioria das pessoas que tinham essas três, nesse grau ótimo de saúde, dinheiro e sucesso, não eram felizes. Então, a gente não pode relacionar bem-estar com felicidade. É uma coisa importante o bem-estar? É, com certeza, mas não é garantia de felicidade. Né? Então, ou a gente projeta a felicidade fora de nós, em alguma coisa, em alguém, ou numa condição, ou a gente tem essa ideia de que felicidade é tirar da nossa vida tudo que pode gerar sofrimento. E também não é assim. Né? Porque muita coisa que dá felicidade, no primeiro momento, pode depois gerar sofrimento e dor. E muita dor e sofrimento pode ser depois reverter em felicidade. Então, e tu pode ser feliz mesmo sofrendo e mesmo na dor. Senão ninguém seria feliz, né? Começando por aí. Se a gente pudesse encontrar felicidade só fora da dor e do sofrimento, não sobra ninguém aqui na Terra. Ninguém. Quem é que não sofre?
Quem é que não tem algum nível de dor? Quem é que não enfrenta algum tipo de conflito, de limitações difíceis, que gera algum tipo de constrangimento e de sofrimento psíquico? Não tem como, né? Então alguém vai dizer assim, por isso que não existe felicidade na Terra, né? Não, mas a gente pode ter felicidade, mesmo do ponto de vista do que a gente concebe o que é felicidade, a gente pode, essas coisas não são excludentes, porque felicidade é uma questão de postura, dessa forma paradigmática como a gente encara a vida, como a gente concebe a realidade, como a gente concebe a vida, a mim, o mundo. Então, por trás da felicidade tem um paradigma por trás, né? Uma forma de lidar com a vida. A gente tem várias pesquisas que apontam isso, né? A forma como tu vê a vida dá muita da tua resposta emocional a relação ao que tu vive, né? Tem gente, por exemplo, que quando não tem consciência das coisas, se sente feliz, né? E daí, quando melhora a vida e tem consciência de coisas boas, se torna infeliz. Parece um contrassenso, né? Antes, quando eu era lá, vivia na grota, sem consciência, daí fui para a cidade grande e vi que tinha isso, tinha aquilo, eu me senti, e comecei a conquistar algumas coisas, eu estou mais infeliz do que quando eu era lá. Por quê? Porque dá uma complexidade e gera necessidades que talvez antes eu não tinha, né? E isso, em vez de me trazer coisas boas, pode me dar felicidade. Assim como tem gente que há pesquisas que dizem que se tu encara a vida como um problema a ser resolvido, ela tem muito mais estresse, tem muito mais dificuldade, mais sofrimento, se tu encara uma vida como um desafio. Então, a forma como tu encara a realidade também te dá a forma como tu reage a ela e como tu lida com ela. Então, a gente vê que muito dessa questão que a gente está chamando de felicidade tem a ver com o conhecimento e a compreensão que tu tem da vida, né? Tanto é que tem muita gente que é resiliente. A gente chama da resiliência, que apesar de todas as limitações, dificuldades, e enfrentamento que a pessoa faz, de dor e percalços, consegue se manter bem e sair bem daqui, né? E tem gente que qualquer coisinha já descompensa, e já sofre, se torna vítima, já fica mal. Então, né? Será que a questão da felicidade está realmente nas circunstâncias e nos elementos que a vida apresenta, ou está na forma como a gente lê a vida, encara a vida e dos recursos que a gente vai construindo em prol de nós mesmos? Então, tem tudo isso que tem, né? Numa pesquisa de resiliência, perguntaram para um menino que era um menino que não tinha pai nem mãe, um menino de rua, e que enfrentava situações de miséria, de dor, de vulnerabilidade, de violência. E ele era uma criança alegre, se sentia feliz mesmo assim, né? E perguntaram assim: mas como é que é para ti, né? E tu não tem pai, não tem mãe? Ele disse: mas eu tenho pai, eu tenho mãe, né? E daí o entrevistador perguntou: mas quem é teu pai? Quem é tua mãe? Deus é meu pai e a minha mãe é a natureza. Tu tem o grau de compreensão, mas não é só um conceito. Isso é realmente uma concepção, é uma coisa viva. É um valor de alma que ele tem. Quer dizer, ele sente as coisas assim. Ele verdadeiramente vive e sente as coisas dessa maneira. E isso dá uma outra condição de enfrentamento à vida, né? Com essa questão, para chegar no homem virtuoso, a partir dessa ideia de plenitude e de felicidade, a partir dessa ideia, a gente está falando de uma psicologia com alma,
de um valor de alma, né? E de resgatar essa visão de alma, essa visão espiritual da realidade, e que uma construção de alma é uma construção de valor, né? Existe uma qualidade ali, existe algo que importa, que está implicado, da qual tu tem que reconhecer, e isso exige uma resposta, né? Tu não pode ficar indiferença a esse valor. Se as coisas têm valor, tu e reconhece esse valor, tu age de acordo com esse valor, né? Se tem uma coisa muito preciosa, eu vou cuidar melhor, eu vou ter uma atitude de reverência, de atenção e assim por diante, né? Então, a alma exige nossa atenção, exige nosso cuidado, e isso implica, acima de tudo, um valor de si, né? Então, a ideia para mim dessa proposta do homem de bem começa de resgatar essa noção do sagrado. Tudo é sagrado. Se tudo tem alma e está empregado de alma, então tudo de maneira fala de coisas almadas, de coisas que representam esse universo do mistério, do amor, do divino. E aí eu tenho valor. O outro tem valor. A natureza tem valor. O mundo tem valor. E eu começo a me comportar a partir desse valor, reverenciando, cuidando e engrandecendo isso, da qual eu reconheço em mim e no mundo, né? Então, começa também por aí. Muito bem, gente. Então, semana que vem, a gente continua no tema 8, né, que o homem virtuoso, homem de bem. Por favor, quem não leu, dá uma olhadinha para a gente poder aprofundar semana que vem e ver os outros elementos do capítulo.